Sua vida não sai mais do lugar, você não sabe mais o que fazer. Seja bem-vindo, eu vou te dar uma aula sobre ancoragem espiritual. Mas antes, eu vou ler aqui para você 3 relatos e você vê se você se identifica com esse. Esse primeiro relato que eu vou ler aqui é um relato de alguém que me procurou essa semana mesmo, que foi o que me inspirou a trazer essa aula sobre ancoragem espiritual. Escuta só. Não sei mais o que fazer. O ano de 2022 para mim foi um ano de abandono, um ano de solidão. Um ano que eu subi um degrau, mas pessoas não tiveram ao meu lado para mim poder ter com quem comemorar. Me sinto muito sozinha, me sinto desamparada, não sei o que fazer. Primeiro relato. Segundo relato. Olá, Bispa, tudo bem? Olha só, já fiz de tudo, me sinto desanimada, cansada com a minha própria vida. Não consigo criar amizades a longo prazo. Em algum momento acontece alguma coisa, as pessoas simplesmente vão embora. Não consigo ter relacionamentos duradouros e os meus projetos financeiros chegam até um certo ponto e depois não vão mais para frente. Estou completamente desanimada, também não sei mais o que fazer. Segundo relato, bem parecido com o primeiro. Agora você vai escutar o terceiro. Graça e paz, tudo bem? Só uma pergunta. Eu sinto um vazio muito grande, uma solidão constante. Queria saber o que é isso. Queria compreender por que tantas pessoas conseguem alcançar lugares na vida de destaque e eu vou sempre ficando para trás. Todas as vezes que parece que acontece alguma coisa que vai dar certo na minha vida, quando chega em um certo momento, simplesmente te detona tudo e tudo se rompe. Bom, se você se identificou com um desses 3 relatos, se você tem sentido que as pessoas no meio do percurso têm abandonado você e as pessoas têm deixado você para trás, se você tem sentido que em algum momento as suas amizades parecem que só te usam e vão embora, quando você mais precisa não tem ninguém, quando você chega num certo ponto, parece que tudo vai dar certo, ou você tem uma grande ideia e você fala agora vai e não vai, esse vídeo é para você. Mas antes, deixa eu me apresentar para você. Eu sou a Bispa Gabriela Linhares, eu sou a fundadora da Escola Cristã, sou psicanalista, também fundadora da Mente Feliz, que é um projeto de cursos e atendimento online em grupo. Aí, alguns cursos, né, para o meio cristão e também dentro da área de psicanálise. Lancei um livro chamado Identidade, que é uma conjunção da psicanálise com a fé, e o livro teve um retorno muito bom e a partir daí muitos projetos começaram e eu resolvi trazer alguns conteúdos que eu coloco nas minhas aulas, nos meus cursos, né? Alguns de modo mais avançado, outros para mais iniciantes, porque tem muita gente aí hoje desanimada, que não compreende o que está acontecendo com a vida. E eu quero trazer essa resposta para você. Lembrando a primeira pessoa que me trouxe o relato, essa pessoa me procurou essa semana, me relatando que o ano de 2022 foi um ano perdido, um ano de perdas, um ano que as amizades se afastaram, um ano que a vida amorosa não foi para frente, um ano que os projetos financeiros parecia que ia romper e não rompeu. E a gente teve uma conversa sobre ancoragem espiritual e ali eu pude perceber o quantas pessoas hoje não podem estar vivendo dentro dessa realidade. Então a primeira pergunta para mim fazer para você hoje, para você refletir é: você sabe aonde você quer chegar? Essa é a primeira pergunta. Porque a base dessa aula que eu vou dar para você hoje, uma aula rápida, só para você ter uma noção. E essa aula vai trazer paz para o seu coração, entendimento, vai abrir a sua compreensão. É você compreender que tudo na vida é como se fosse uma estrada. Imagina que você hoje eu tô aqui em São Paulo, mas imagina que você hoje tá aí na sua cidade e você quer ir para uma outra cidade, você quer fazer uma viagem. E você tem o seu carro e você vai se preparar para essa viagem. Então, dentro dessa viagem, você vai planejar o que você vai levar para vestir, você vai planejar o tanto de recursos que você tem para gastar nessa viagem, o que você vai levar de bagagem, se você vai ou se você não vai levar alguém com você. E às vezes, dentro dessa viagem, você não tem opção. Você vai fazer uma viagem e você às vezes não tem quem vá com você e tá tudo ok. E aí você pensa o trajeto dessa viagem. Mas quando você chega num certo ponto, você vai se deparar com uma cancela. Você vai se deparar
no momento que você vai ter ali o quê? Um pedágio. E é nesse momento do pedágio que muitas pessoas às vezes acabam retrocedendo, que a vida das pessoas, elas acabam voltando para o ponto inicial. Então vamos imaginar que tem o ponto de partida e o ponto de chegada. E esse ponto de chegada é onde está esse pedágio. E essa pessoa começa a vir nessa trajetória, mas quando essa pessoa se depara com o pedágio, ele toma uma decisão: não vou pagar o pedágio. Automaticamente essa pessoa ela faz um recuo, volta para a mesma estrada, já cansado de ter dirigido, de ter andado todo esse percurso, e essa pessoa vai voltar para o ponto inicial. E aí vai começar tudo de novo e essa pessoa tem aquela sensação que ela anda e a vida fica rodando em círculos. E eu quero explicar para você o que é esse pedágio no campo energético, no campo espiritual, o que é essa estrada, o que são as bagagens e o carro que você resolve andar nessa estrada, certo? Compreendendo isso, vamos compreender primeiro a questão de quem vai conosco nessa estrada. Einstein, ele trouxe uma teoria chamada teoria do ponto zero. Essa teoria é baseada em que todo ser humano ele tem uma energia que não dá para ver com os olhos, mas a ciência ela comprova isso, sabe como? Você já colocou o seu dedo em algum lugar que tinha eletricidade estática e tomou um choquinho? Pronto, é por quê? Por que você tomou um choquinho? Porque aquilo ali estava tendo um campo de energia e o nosso corpo tem um campo de energia. Lembra da nossa mãe que dizia o seguinte: olha, não coloca o dedo aonde? Lá na tomada. Por que a gente não pode colocar o dedo na tomada? Porque a tomada tem energia e o nosso corpo tem energia. Então a energia, ela vai dar choque, certo? Ok? Então se a gente entende que tudo tem energia, e eu já vou trazer dentro da base bíblica, vou trazer dentro da base psicanalítica para você, se tudo tem energia, significa que o tempo todo nós estamos emanando alguma coisa. Então, você vai identificar isso em algumas pessoas. Tem pessoas que você começa a conversar com aquela pessoa e você vê que as ideias batem, mas tem um algo a mais que bate ali. Parece que o campo energético daquela pessoa, ela tem um algo que te chama atenção. E eu não tô falando de chamar atenção fisicamente, mas você fala assim: nossa, eu fico com a cara daquela pessoa. Por quê? Porque o campo energético daquela pessoa tem similaridade com o seu campo energético. Então, a ciência ela vai dizer que os opostos se atraem. Já a física quântica, já a própria Bíblia, já o campo das energias, vamos supor que hoje você não fosse uma pessoa cristã, mas fosse uma pessoa que vai dizer eu acredito na força do universo, vai dizer que o quê? Que os iguais se atraem. Eu vou provar isso para você. Olha só. Quando você está passando um momento difícil na sua vida, é comum você se identificar com outra pessoa que está passando a mesma situação. Parece que o campo espiritual, ele atrai aquela pessoa para você. Por quê? Porque a sua energia está dentro de uma polaridade. Ou seja, vamos supor que você passou um confronto ali na sua vida amorosa, passou uma desilusão, passou uma tristeza. E de repente você entra ali nas suas redes sociais e vê um post de alguém falando alguma coisa e você se identifica com aquilo. Passa um tempo, você encontra alguém que está passando a mesma situação e você tem ali o que se chama de identificação. Você tem uma identificação, pega uma amizade com aquela pessoa, vocês começam a construir uma amizade, mas chega num certo ponto, você decide superar aquilo dali e ir para um próximo estágio da sua vida. E você chega para essa pessoa e fala assim: olha, daqui para frente eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou para cima. E a partir do momento que você toma essa decisão, porque tudo está dentro do campo da decisão, lembra o que eu falei lá no início? Você sabe para onde você quer ir? Então, quando você toma a decisão, você já está subindo um degrau acima da onde você estava. E aquela pessoa que escuta aquilo, se ela não estiver na mesma polaridade energética, na mesma polaridade da compreensão, essa pessoa vai ver você subindo e você vai ficando, e essa pessoa vai ficando um degrau abaixo. Não porque essa pessoa não goste de você. Muitas pessoas confundem isso com inveja, né? Quando a pessoa vê você querendo vencer e essa pessoa se afasta. Mas por quê? Porque o campo energético dessas duas pessoas não estão mais dentro da mesma sintonia. Lembra que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Então, quando uma pessoa, ela automaticamente ela
tem essa separação, você subiu no campo da decisão e essa pessoa ficou abaixo porque essa pessoa não está pronta para ir para o próximo degrau, não compreendeu que precisa sair ainda daquele núcleo de sofrimento, automaticamente essa pessoa ela seria o quê? Uma âncora na sua vida. Vamos lembrar do navio? Um grande navio no mar? E esse navio, ele pesa centenas de toneladas. Quando ele chega no porto, ele precisa fazer o quê? Ele precisa estacionar, ficar parado. Será que alguém com as suas mãos conseguiria empurrar esse navio? Claro que não. Pesadíssimo. Um carro que também pesa, que tem uma certa força, alguns carros têm a força de 100 e poucos cavalos. Se a gente amarrasse várias cordas num pequeno carro, por mais que ele tivesse aquela força, ele conseguiria arrastar aquele navio? Também não. E é por isso que existe algo importante no navio, que é a simetria dele, né? Ele está ali justamente para ficar estável, para quando ele estiver no mar, as ondulações, as coisas que estão ali no caminho. Lembra do Titanic? Como um iceberg que bateu no Titanic? E aí, dali para frente, foram estudados mais para fazer cada vez o navio mais estrutural. Ele precisa ser estrutural para ele caber um tanto de pessoas. Mas para você entender o que eu estou querendo dizer para você, é que existe algo que é mais forte do que o navio. Existe algo que derruba o navio. Existe algo que afunda o navio. Que é o quê? A força da água. A força da água é algo inexplicável. Você já viu quando tem um enchente no lugar? Parede não segura água, portão não segura água, às vezes uma barragem que foi feita para conter a água não contém a água. E a força da água consegue carregar um navio. Por isso que o navio ele tem o quê? Uma âncora, para quando venha a força da água, né, ele consiga ali ficar estático no seu devido lugar. Então a âncora é algo importante para quando as coisas precisam ficar paralisadas. Mas quando as coisas precisam fluir na nossa vida, essa ancoragem ela precisa ser desfeita. Então todas as vezes que você toma uma decisão de crescimento, é muito necessário que você observe o que são as âncoras da sua vida. E essas âncoras não necessariamente são pessoas que quando elas saírem da sua vida, elas não vão voltar mais. A gente precisa entender que nem tudo está no campo da inveja. Nem tudo está no campo da compreensão. Às vezes a pessoa está num tempo diferente do seu. E a partir do momento que você subiu aquele novo degrau e aquela pessoa ficou abaixo do degrau, pode ser que ela tenha um despertar e essa pessoa volte a estar ali no mesmo campo energético das suas emoções, das suas decisões, essa pessoa volte a caminhar e estar presente na sua vida. Mas pode ser que essa pessoa, vendo o seu crescimento, a sua energia se desestabilize e essa pessoa simplesmente não saiba o que fazer e ela entre no estado de ebulição, ela entra no estado estático, um estado de ancoragem mais profundo e a vida dessa pessoa, em vez de estar onde está, ela deu uma retrocedida e vocês tenham um afastamento maior. Isso não tem nada a ver com inveja, isso não tem nada a ver com campo maligno, não tem nada a ver com espiritualidade, isso tem a ver com propósito, né? Com o propósito da sua vida naquele momento. Quando nós estamos falando de vida amorosa, nós compreendemos que algumas pessoas têm desejos grandiosos para a sua vida e esses desejos eles não devem ser desfeitos. Se você começou a sua vida desejando ter algo grande, ser alguém que faria a diferença, você não deve desistir disso, você deve continuar. Mas você precisa compreender que se você, no momento que você está fazendo a construção dessa estrada, a construção desse caminho, a construção das ferramentas, do carro que você vai usufruir para correr essa estrada da vida, para chegar no seu objetivo final, quando você está fazendo esse estágio, se você conhece alguém no estágio inicial de todo esse processo, talvez naquele momento o seu campo energético e o campo energético dessa pessoa, dentro da teoria de Einstein, ele vai falar justamente que os iguais se atraem. E daí foi baseado toda a lei da atração e todas aquelas coisas que as pessoas falam. A lei da atração é o campo magnético do universo, onde duas pessoas que pensam iguais, elas se atraem, pessoas que têm os mesmos objetivos se atraem. Isso é muito fácil da gente observar na música, né? Uma pessoa que ela gosta de rock, por exemplo, ela tem uma característica, às vezes, de se vestir tudo de preto. E quando ela encontra outra pessoa que tem aquela mesma característica, ela sente ali uma similaridade.
assim como em todos os outros níveis musicais, as pessoas que gostam dos mesmos ritmos normalmente se atraem. E tem aquelas pessoas que são chamadas de ecléticas, são aquelas pessoas que gostam de todos os ritmos musicais e automaticamente ela vai se dar bem com vários tipos de pessoas. E essas pessoas são mais difíceis de fazer uma leitura e de compreender o que está dentro delas. É por isso que Einstein disse que a similaridade é algo que se atrai, que o nosso campo energético ele tem uma força. Então, lembra daquela força original que Deus deu para Adão? A força original de reprodução, a força original de conquista. Ele disse pra gente que o homem teria o poder da conquista. Conquista do quê? Conquista da terra, conquista dos desejos, conquista daquilo que tivesse no seu coração. E para isso é preciso que essa pessoa compreenda o estágio da vida que ela está. Então, voltando dentro do meu raciocínio, vamos pensar naquela pessoa que conhece alguém no estágio inicial da sua construção de vida. Então, o estágio inicial, aquela pessoa ainda está pensando o que vai fazer da vida, ainda está pensando como vai construir a carreira, como vai construir a estrada, como vai chegar no objetivo final. E de repente ela encontra uma pessoa bacana, bonita, uma pessoa que tem ali os princípios e características que aquela pessoa desejava naquele momento. A partir do momento que você encontra aquela pessoa naquele momento, talvez essa pessoa naquele momento esteja no mesmo campo de ideias, no mesmo campo energético, mas pode ser que essa pessoa encontre, por exemplo, um emprego que não tinha nada a ver com campos de crescimento e estabilize ali. E talvez aquela pessoa, ela alcançou o nível máximo de crescimento. Então essa pessoa, ela parou aqui, você estava aqui, só que de repente você começa a crescer. E não necessariamente crescer no campo físico, no campo palpável, não necessariamente crescer na questão de ter um salário maior, de ter uma casa, de ter um carro, mas você começa a crescer no campo das ideias, de ter objetivos finais. Só que você está com essa pessoa e essa pessoa começa a fazer uma ancoragem na sua vida. Você não consegue passar dali porque essa pessoa está ancorando. Quando a gente está falando de homem e mulher, por mais que a mulher hoje ela é extremamente necessária dentro de todo o campo profissional e todo o campo espiritual. A mulher tem um objetivo importantíssimo, mas a força energética do homem ela é superior, tá? Isso é comprovado na ciência por causa da testosterona. O homem tem uma força física maior do que a mulher. Ele tem uma força energética maior. Então, o homem ele tem uma ancoragem muito mais forte do que a mulher. Então, quando você tem uma pessoa que ancorou e você quer ir pra frente, você não consegue. Por mais que você tente, você vai ficar ali, ó, ancorado, porque essa pessoa está sendo uma âncora na sua vida, um impedimento. Não quer dizer que essa pessoa seja ruim, que essa pessoa não te atribua coisas boas. Pode ser que essa pessoa te ampare, te proteja, mas não te deixa crescer. E o que acontece quando alguém chega e está num relacionamento que não é constituído casamento, está apenas num relacionamento, essa pessoa começa a pedir para si mesmo, dentro do campo da ciência e do campo psicanalítico, a gente fala do pedido que a gente faz para si. Dentro do campo espiritual, é óbvio que esse pedido é para quem? É para Deus. E a gente fala que a gente quer crescer. Qual vai ser o trabalho para a gente crescer? Vai ser essa pessoa ser removida da nossa vida, a âncora ser removida da nossa vida. Quando a ancoragem ela sai, a gente automaticamente está livre para crescer. Mas o que a maioria das pessoas fazem quando uma amizade sai, quando um relacionamento acaba, e justamente num período que você pediu crescimento, às vezes você não pediu um crescimento pessoal, mas você pediu uma felicidade, aquela pessoa não está pronta para te fazer feliz, não está curada para te fazer feliz, você começa a ser livre e essa pessoa volta e fala, não, mas eu quero continuar aqui. Aqui era meu porto seguro, é a zona de conforto. E aí você volta a ficar debaixo da ancoragem. Isso traz depressão, ansiedade, frustração, desânimo espiritual. Porque é o quê? A ancoragem espiritual. É a ancoragem que você permitiu que estivesse na sua vida. Então, essa ancoragem espiritual ela é algo muito importante para a gente prestar atenção. Mas eu falei que eu também ia falar acerca dos projetos financeiros. Então, projetos financeiros, ele tem um campo muito grande, ele tem um campo muito abrangente. Porque se você é uma pessoa que é desonesta em algum ponto da sua vida, você vai ter uma ancoragem. Se você é uma pessoa que não é generoso, você vai ter uma ancoragem. Se você é uma pessoa que não sabe viver em estado de gratidão, mesmo na escassez, você vai ter uma ancoragem. Porque lembra que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, se eu não me engano, deve ser o versículo 18. Se não é o 18, é um dos que estão próximos ali. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco.
Quando nós não somos gratos no momento difícil da nossa vida, nós significamos que nós estamos mandando uma mensagem para o plano espiritual dizendo: eu não confio no trabalho de Deus. Quando nós não confiamos no trabalho de Deus, automaticamente nós estamos tirando a mão dele de nos guiar e colocando a nossa na frente, o que é muito perigoso, porque Deus, ele enxerga o futuro, ele sabe o que tem no seu amanhã. E momentos de escassez, eles são extremamente importantes para nós sabermos entender que nós precisamos ser felizes no ponto de partida inicial também. Lembra do ponto zero de Einstein? A teoria do ponto zero de Einstein, ele fala algo que a Bíblia falou há 5.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, na voz de Jesus Cristo, de todos os seus apóstolos, acerca da fé, acerca de em tudo dai graças, acerca de confiar. Mas a fé, ela tem uma base no versículo de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1, que diz que a fé é um firme fundamento daquilo que a gente não está vendo, mas está se esperando. Se você está esperando, já acreditando que aquilo é real no plano espiritual, você já se alegra mesmo que você não esteja vendo. E faz parte do crescimento humano os momentos de escassez, de sofrimento. É isso que nos transforma em pessoas fortes, é isso que nos faz ensinar a gente ter tomadas de decisões importantes em momentos difíceis. Você hoje só não é uma pessoa molenga, você hoje só não é uma pessoa que desiste fácil justamente por causa das situações difíceis. Mas quando te falta dinheiro, se você olha para a África e vê pessoas lá que às vezes matam um rato que está passando para comer, se você não tem uma roupa bonita e você olha para crianças em tantos lugares, às vezes até aqui no Brasil mesmo, se você estiver aqui em São Paulo, dá uma volta nas favelas de São Paulo para ver o quanto abençoado você é. Então, existe algo psicanalítico que diz que é o estado de graça e estado de sofrimento. Estado de graça é quando nós estamos felizes conosco. Quando a primeira pessoa que nos faz feliz somos nós. Quando você aprender a ficar sozinho, isolado, e a sua companhia te fizer feliz, você está pronto para namorar outra pessoa. Se você é casado e você quer que a outra pessoa te faça feliz, se faça feliz. Lembra? Amar o próximo como a ti mesmo. Você só pode dar aquilo que você tem. Então, primeiro você se ama. Primeiro você ama, segundo você ama a vida. E quando essa bolha de amor virar o seu campo energético, o seu campo metafísico, mas do físico também, ainda que os nossos olhos não vejam, você atrai isso. Você atrai isso do universo, você atrai isso do mundo espiritual, que para mim é uma coisa só, e você atrai isso para você. Então, quando a gente exige o amor de uma outra pessoa, ou exige que essa pessoa esteja num campo de crescimento, sendo que quando você conheceu essa pessoa, ela não tinha, você está pedindo algo que você já saberia que você não ia ter. Então, essa construção aí, eu preciso de uma aula mesmo, uma aula de verdade para me ensinar você a mudar essa realidade, esse polo, que é quando você conquista algo, por exemplo, eu conheci alguém e aí essa pessoa está representada por esse controle aqui, ó, controle do projetor antigo que eu tenho aqui, ó, controlezinho velho, sem tecnologia nenhuma, e aí eu compro esse controle e eu falo, eu quero que ele seja um celular. Imagina a mudança que ele precisa ter para ele ser um celular. É praticamente morrer e nascer de novo. É possível? Sim. O próprio Cristo disse que é possível a gente nascer, a gente morrer e nascer de novo. Essa é a boa notícia para sua vida. Mas aí é uma outra aula, que aí eu vou até convidar você no final dessa aula aqui, já tô terminando já, para você fazer um curso gratuito. Só vai ter uma taxa de R$10 só de inscrição, mas vai ter poucas vagas, tá? Me procura nas minhas redes sociais para você fazer esse curso. Mas para finalizar aqui, dentro do campo financeiro, o que acontece na maioria das pessoas, vamos lembrar daqui, ó, início da estrada aí, pedágio. Pedágio é o que você precisa pagar para você ir para o próximo estágio da sua vida. É aqui que a vida financeira de muita gente fica parada, a vida amorosa, a vida familiar. E esse estágio aqui, ele representa muitas coisas. Esse estágio representa uma mudança pessoal sua, que às vezes é necessário. Um pecado que às vezes a pessoa precisa abandonar. Às vezes não é um pecado, mas às vezes a pessoa vive em estado de idolatria. Sabe o que é o estado de idolatria? Sabe aquela pessoa que se você encontrar com ela 5 vezes na semana, ela fala a mesma coisa? Aquela pessoa que terminou um relacionamento e só sabe falar daquele ex, daquela ex? É aquela pessoa que só sabe falar do patrão, que só sabe falar do filho, que não tem outro assunto, que você até desvia às vezes da rua para não ter que ouvir de novo aquela conversa. Isso é um estado de idolatria. Isso é o pedágio que tá parado ali, ó, que a cancela não subiu. Então,
Dentro dessa estrada aqui, ó, de todo ser humano, para você passar para o próximo, você precisa entender o processo que você está vivendo aqui nessa. Você precisa entender o que você não venceu aqui, o que você não concluiu aqui, né? A maioria das pessoas não conclui, às vezes, o estágio da sua vida. E às vezes você está no estágio inicial, é uma transformação pessoal. Às vezes é algo que você precisa ser curado, às vezes é algo que você precisa vencer dentro de você, algo que você precisa vencer no campo energético, e aí você sai dessa ancoragem espiritual. Então a ancoragem espiritual, ela sinaliza em vários âmbitos, tá? Tem formas de descobrir como que você está vivendo essa ancoragem espiritual, tá? E tem formas de você alavancar e remover ela da sua vida. Mas para facilitar para você, se você não for participar de nenhum dos meus cursos, primeiro, se alguma coisa saiu da sua vida, não corra atrás. Observe, tente compreender se aquilo realmente não estava te ancorando. E se Deus não removeu isso da sua vida, simplesmente porque você pediu para Deus para ser feliz, para crescer, então Ele tira a âncora. E aí você vai para o próximo estágio. Às vezes você vai ficar só nesse estágio. Mas por quê? Porque Deus tem uma amizade melhor para você. Porque Deus tem um relacionamento melhor. Porque Deus tem um emprego melhor para você. Porque Deus tem algo para te ensinar, para você ter um negócio próprio. Às vezes é um estágio de crescimento, é um estágio de bênção. Lembra? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E você precisa confiar no plano perfeito do Criador para a sua vida. Tá? Então observe aquilo que você está correndo atrás e às vezes Deus já tirou. Observe se a ancoragem não está sendo você mesmo, se você não está se ancorando numa personalidade antiga, num velho eu. Sabe aquilo que todo mundo chega para você e fala, meu, acho que você precisa mudar, acho que você precisa ser mais calmo, você precisa ser mais tranquilo, para de mentir, nossa, você é grossa, é agressiva. Às vezes a gente tem que observar o que as pessoas falam de nós, para a gente ter esse estágio de transformação. Observar se não existe um propósito aqui, ó, dentro dessa estrada que você precisa concluir. Se não tem um pedágio que você não pagou ainda na sua vida, um pedágio pessoal, às vezes, e até no ambiente físico, se você é uma pessoa que vive devendo para os outros e não paga, uma pessoa que vive mentindo, você não está pagando os pedágios da vida. E aí você precisa abrir mão da velha pessoa, da velha criatura, para ser um novo eu e passar para um novo estágio. Mas preste atenção, dentro do sofrimento, às vezes, você está sofrendo por algo que está saindo da sua vida. E às vezes, o momento de retirada da nossa vida é justamente o momento da desancoragem. Talvez na próxima esquina, no próximo dia, lembra? O choro pode durar por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes o choro que você teve à noite é o preparatório para a alegria do amanhã. E aí você precisa acreditar, confiar no plano perfeito de Deus para que você siga na próxima etapa. Tá bom? Eu já quero convidar você para o curso de desancoragem espiritual, tá bom? Não vai ter preço, ele vai ter uma inscrição de R$10, só que você precisa me procurar rápido nas minhas redes sociais, tá? Porque vai ter o número de vagas limitadas, vai ser ao vivo, tá? Se você quiser, vai ter um certificado ainda para você que você fez o curso de ancoragem, vai ter mais ou menos umas 2 horas de duração. Esse curso vai ter um intervalo, vai ser ao vivo, tá bom? E vai ser um desalavancar para sua vida. Eu passei os últimos mais de uma década me intensificando em estudar, em fazer cursos, em me preparar. Fiz teologia, fiz psicanálise, fiz vários outros cursos. Tudo isso porque eu tenho uma igreja e queria que a vida do povo não ficasse lá paralisada, como muitas pessoas que às vezes começam uma caminhada na fé, começam uma caminhada cristã, passa décadas e não acontece nada. Então, a vida tá aí, a gente precisa estar posicionado para que a nossa vida venha fluir. E é isso que eu desejo para todos. Esse curso vai ser agora, em janeiro, tá bom? Então já me procura nas redes sociais. Se alguém te mandou esse vídeo, me conhece, entre em contato com essa pessoa e você vai ver que vai ser assim um abrir de entendimento para sua mente, para o seu coração. Você vai descobrir diversos tipos de âncora, como desancorar e como entender o processo. Vai ser um curso muito bom para você. Tá bom? Me procura aí nas redes sociais, eu sou a Bispa Gabriela Linhares, estou lá no Instagram, me segue aqui, curte, tá? Colabora, curte aí, se inscreve aqui, que vai ter outros conteúdos como esse nesse canal, tá bom? Um beijão, 2023 abençoado para você, a gente se vê por aqui e nas outras plataformas digitais.